refletindo isso. Vai se acentuar, com toda certeza, essa busca pela presença da civilização industrial a partir das décadas posteriores à Segunda Grande Guerra. Porque, é claro, entre a Primeira há um interstício, infelizmente surge a Segunda Guerra ainda mais devastadora, mais cruel, mais destrutiva em todos os sentidos. E, é claro, depois de tudo isso, vem os movimentos da industrialização de forma mais concreta. O uso da paródia, da provocação, como você vê agora, serve plenamente para nós entendermos que parodiar textos do passado seria uma das marcas da ironia do modernismo. Que textos do passado poderiam ser parodiados? Relembre comigo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Já sabe de quem vem. Vem de um G. Dias, de um Gonçalves Dias e a Canção do Exílio. Quantas e quantas vezes o modernismo parodiou isso? Parodiou Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, e por aí afora. E foi parodiando tudo. Era uma maneira de chocar também o leitor e de mostrar que há uma inovação nos próprios textos, e isso foi interessante. Uma outra característica que temos para nós, o poema piada. Esse poema piada já era um poema de protesto. E observe essa marca iniciada no modernismo, no início do século XX, será lá na frente, em plena ditadura militar, nos anos 60, resgatada aqui no Brasil através da música, sim. A poesia marginal bebeu desse alimento, que é o poema piada lançado lá atrás. E aí eu volto ao nome de José Paulo Paes e outros poetas que também beberam disso e escreveram seus textos dessa forma. E é claro, aí vale a pena citar o poeta paranaense Paulo Leminski, que também buscou muito desse poema piada, ele que era um educador, um professor, como nós, que militava no ingresso, para possibilitar o ingresso, a ascensão e o acesso do aluno ao ensino superior, dizia sempre poemas em forma de piada, muitas vezes. A homenagem a Paulo Leminski. Os autores do modernismo, já para nós pensarmos no fechamento desse encontro de hoje e chamarmos você para um outro encontro, quando falaremos mais especificamente sobre o modernismo, mas olhando, é claro, para a prosa de uma segunda fase. O modernismo teve 3 fases, também é importante ressaltar isso. A primeira fase do modernismo, didaticamente falando, de 22 a 30. A segunda fase, de 30 a 45. A terceira fase, de 45 até hoje. Vamos a alguns autores, relembremos alguns nomes. Mário de Andrade, de Pauliceia Desvairada, da Lira Paulistana, de Amar Verbo Intransitivo. Na verdade, ele escreveu sobre o seu grande amor a São Paulo. Pauliceia Desvairada e Lira são poemas. Amar Verbo Intransitivo é um lindo romance. É um romance belíssimo, que envolve o primeiro encontro amoroso de um garoto, possibilitado pela ação estranha do seu pai de levar uma mulher, uma professora de música, para ensinar música e para ensinar a arte do amor na própria casa. Ou seja, atendimento em domicílio, se você quiser, ou no domicílio, se preferir. Em Clã de Jabuti e em Macunaíma, nós temos a prosa, a rapsódia de Macunaíma e o folclore brasileiro. De fato, o Mário se irritou certa vez, após a visita de um gringo, entre aspas, que trouxe várias situações da sua terra. E o Mário ficou irritado. Por que o Brasil não homenageia as suas cores? E aí não teve dúvida, mandou ver rapidamente, coisa que era rara para ele. Ele sempre se detinha a escrever com muito vagar, analisava, olhava novamente seus textos, mas ali não. Ali ele queria desabafar e escreveu a Rapsódia de Macunaíma, o herói da nossa gente, o herói sem nenhum caráter. Contos Novos já é o fim da caminhada de Mário de Andrade, quando Mário escreve alguns dos seus contos mais agradáveis. Um detalhe para Vestida de Preto e, é claro, para pensarmos em Tempo da Camisolinha ou 1º de Maio. O conto do Peru também aparece aí de forma interessante, né? No social, no psicológico e no afetivo. Oswald de Andrade, sobre quem já falamos de alguma forma, também trouxe textos interessantes.
E nós coloquemos aqui a poesia pau-brasil como marca, ele que foi o maior criador de movimentos e de revistas no modernismo, e na prosa as memórias sentimentais do senhor João Miramar, quando Oswald de Andrade mostra um pouco do seu desapego às coisas materiais e já uma observação da realidade das pessoas brasileiras através de capítulos de novelas do cotidiano. Aí a marca da cotidianidade, que para mim é o que de melhor Oswald de Andrade trouxe, surge para todos nós que podemos ler Memórias Sentimentais de João Miramar. Um manifesto pau-brasil quanto à crítica que se fazia ao passado e, sobretudo, ao parnasianismo, que, aliás, apanhou bastante. O parnasianismo foi execrado, muitas vezes, por Oswald de Andrade. Surgem aqui no Manifesto Pau-Brasil. Assim como o manifesto da antropofagia, antropofágico, antropófago, e, é claro, aí com a proximidade com Raul Bopp e com sua amada Tarsila. É por isso que vemos, muitas vezes, o nome Tarsivaldi. Tarsivaldi. Por quê? Porque você tem Tarsila e Oswald vivendo juntos. Ela que homenageou o amado com o manifesto da antropofagia e com o Abaporu, o homem que come. As origens nacionais, a visão crítica da realidade brasileira parecem ser marcas que colaboraram, que corroboraram com a criticidade dos autores da prosa. Então veja como a poesia aqui colaborará fortemente para que os autores da prosa também resgatem isso, claro, olhando para outras situações, mas que tenham diante de si a visão crítica da realidade brasileira, que a literatura parnasiana, por exemplo, parece ter abandonado, que muitas vezes o pré-modernismo parece ter deixado de lado em algumas situações, e Augusto dos Anjos na poesia mostrou isso, mas aqui a plenitude acontece. A valorização do falar cotidiano, ou seja, da linguagem normal, existem aí. Já vi uma crítica, por exemplo, à mesóclise. O que é a mesóclise? É o pronome dentro de um verbo. Far-te-ei alguma coisa, dar-te-ei uma aula. Então já vi a crítica em relação a isso. Me dá que fica melhor. E Oswald cumpre esse papel falando sobre me dá um cigarro, tá? Diz o falar popular. Manuel Bandeira. Para este educador aqui, o grande mestre. Manuel Bandeira é um poeta indiscutível quando olhamos para alguém que não gostava dos seus textos, que se sentia acanhado num primeiro momento, mas que depois começou a entender o refúgio através da poesia. Ele que deveria, na concepção dele, ter falecido aos 18, 19 anos e que viveu até os 82, com a